menos o que eu estou fazendo, vamos à nossa aula. Então, o que acontece? O que a gente começou a ver é a parte de leis de Newton. Então, vou explicar para vocês exatamente o que significa as leis de Newton. Então, vamos lá. As leis de Newton basicamente, elas vão ser o quê? Elas são leis estipuladas por Newton, ou seja, Newton chegou e estipulou a lei, e nessas leis, basicamente ele explica como que a força funciona. Então, primeiro a gente precisa definir o que é uma força. Ou seja, uma força, ela é interação entre dois corpos. Tudo bem? Então, o que significa essa interação entre dois corpos? Basicamente, quando um corpo interage com o outro, nós temos exatamente uma força. Então, o fato de eu segurar, por exemplo, a caneta, eu estou exercendo uma força nessa caneta. E isso permite com que eu segure ela. Então, o que acontece? O Newton, ele estudou isso, essa parte, e ele criou o que a gente chama de leis. Mas aí vem um detalhe bem interessante. Por que, por exemplo, a gente fala que é leis de Newton, e por que, por exemplo, a gente fala que é teorema de Pitágoras? Porque eu acho que uma coisa é meio que comprovada, entendeu? E meio que acho que é concreto, e a outra é meio que teórica, entendeu? Tipo, teorema, pode ser que mude futuramente. Quase certo. Pode ser alterado. Quase certo. Você só errou o nome. Ó, teorema quando a gente fala teorema matemático, é algo que a gente consegue comprovar. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, eu consigo comprovar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ou seja, se eu jogar aqui 3 e no outro eu jogo 4, eu vou obter 5. Ou seja, eu consigo comprovar que isso aqui está funcionando. Então, isso é um teorema. Uma lei é algo um pouquinho diferente, é algo que você não consegue comprovar. Por exemplo, uma lei, quando a gente tem lá, uma lei judicial, alguma lei parecida assim, a gente não pode questionar a lei. Ela está ali, ponto. Então, o que acontece? Newton, ele viu como a natureza se comportava e falou, olha, a força ela tem que funcionar devido a esses 3 panoramas. Eu não sei explicar o porquê, mas é assim que funciona. Ou seja, não tem como você comprovar o porquê. Ela funciona assim e pronto. Tudo bem? Então, essa é a diferença das leis de Newton para o teorema de Pitágoras. Certo? Então, o que a gente vai ter ali? Certo. Basicamente, Newton ele observou que as forças se comportam através de 3 leis. A primeira lei de Newton ela chama o que a gente fala ali através do livro, que é no caso, deixa eu ver aqui. Tudo que eu estou escrevendo aqui, vocês não precisam copiar, tudo bem? O que eu vou fazer? Como eu estou filmando lá no YouTube, eu vou disponibilizar o link para vocês e eu ainda vou tirar uma foto e mando PDF para vocês das fotos. Show? É só prestar atenção. Relaxa, pega pipoca e curte o filme. Então, vamos lá. O que a gente viu ali nas leis de Newton? A primeira lei de Newton, que está aí na página 342 no livro de vocês, ele fala o quê? Que todo... Então, vou escrever aqui, ó.
todo o corpo Isso dentro da lei da inércia, né? Isso aí. A primeira lei. Isso aí. Ah, tá. Eu sei. Pode ir anotando isso, né? Eu vou mandar foto para vocês. Então, se quiser, depois vocês copiam mais bonitinho, detalhadinho. Então, ó, todo o corpo tende a ficar parado ou em movimento uniforme. Se nenhuma força atuar sobre vocês. Então, qual é a grande sacada da primeira lei de Newton? O corpo ele vai estar em movimento, ou seja, ele vai estar lá. Pensa você andando na rua. Se você está distraído, você vai continuar ali andando calmamente, vida mansa, tranquilo, se nada te implicar com você. Ou seja, se você não tiver que atravessar uma rua, se ninguém te esbarrar, se ninguém te ligar, ninguém te mandar mensagem, você vai continuar mantendo o seu movimento. Então é isso que diz a primeira lei de Newton. A mesma coisa serve se você estiver, por exemplo, dormindo, você está, sei lá, vendo um filme, algo do tipo. Se nada acontecer de diferente, você vai continuar mantendo o seu movimento. Essa é a ideia da primeira lei de Newton. Então, o que acontece? Então, o que acontece aí? Basicamente, a primeira lei de Newton, ela diz exatamente isso. Só que quando a gente fala nenhuma força, a gente tem que ter um pequeno detalhe. No cabo de guerra, vai ficar todo mundo parado. Ou seja, a resultante é zero. Tudo bem? Então, vamos para... Então, o que diz? A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte... A segunda lei de Newton, que ele diz ali, que está exatamente no nosso item, página 347, que ele fala lá, vou botar aqui no cantinho. Ele diz o seguinte: a força resultante, ou seja, vou ler aqui o que está no livro. A resultante das forças aplicadas a um ponto não for zero, o corpo irá gerar uma aceleração proporcional à massa. O que isso quer dizer? Pensa ali no nosso exemplo anterior da primeira lei de Newton. Você está andando, está caminhando de boa, está distraído. Aí digamos que alguém vem e te esbarra. Então, no momento que a pessoa chegou e te esbarrou, o que vai acontecer com a sua velocidade? Você vai mudar. Então, por exemplo, você estava ali parado. Digamos lá, você está, digamos, lendo um livro, alguém vem e te dá um empurrão. Então, você estava parado e você passou a ter uma velocidade, né? Porque você vai tender a cair o chão, certo? Então, nisso que você vai tender a cair o chão, você vai ter uma aceleração. Só que essa aceleração, ela é proporcional, ou inversamente proporcional, à massa do corpo. Ou seja, se você chegar e der um tapão ali na pessoa, a pessoa ela vai cair ali no chão, ou seja, ela vai se movimentar. Mas se você chegar e der um tapão, por exemplo, no carro, num caminhão, muito dificilmente esse carro, esse caminhão vai se movimentar
da mesma força que você está aplicando, ela vai gerar uma aceleração que é proporcional a essa massa. Então, a fórmula é F igual a ma. Ou seja, F é a força dadas em Newton, M é a massa dadas em quilograma e A é a aceleração. Tração seria a mesma coisa, né? Isso aí, aquela aceleração que vocês já estão estudando com outro professor. Que, se eu não me engano, é o Geraldo ou o Hugo, um dos dois. Então, o que a gente tem? Professor, dá licença, você pode chegar o papel um pouco mais para a esquerda, porque eu não estou vendo o cantinho ali. Aham. Eu não estou vendo Aqui é porque ficou bem pequenininho mesmo. Mais um cantinho. Tudo bem? Eu estou olhando aqui mais ou menos. Para a esquerda. É porque depende muito. Minha esquerda é a direita, aqui é... Ó. Então é um pouquinho mais para a direita. Isso. Foi? Isso aí. Aí, agora está perfeito. Então, o que acontece? A gente tem aqui o seguinte caso. A força ela é proporcional à massa e aceleração. Então, o que a gente tem ali? Ó? A força é proporcional à massa e ela vai ser dada exatamente por isso aqui. É isso que diz a segunda lei de Newton. Então, com isso, a gente tem a primeira lei, a segunda lei e temos a terceira lei. Basicamente, a terceira lei de Newton é dada pela ação e reação. Ou seja, o que a gente vai ter ali na terceira lei de Newton? Vamos ter dado por ação e reação. Qual é a página? Professor, Fala. Ação e reação ele vai ser exatamente tipo aquele negócio que você explicou lá no Paulo, lá para os outros turmas, pra gente. E tipo, se alguém te dá um tapão, aí você vai revida, né? É essa a ideia mesmo. Ou seja, se seu coleguinha chegou e te empurrou e você caiu no chão, você vai revidar ele com o mesmo nível. Ou até mais, né? Dependendo do nível de amizade. Como Mas diz... também reação poderia ser se a pessoa chegasse de surpresa e te desse um susto. Aí você, puta que pariu. É a mesma ideia, perfeito. Pegou o espírito da coisa. Então, para Newton, o que isso significa? Que toda a ação vai gerar uma reação de igual valor e sentido contrário. Ou seja, aqui a gente começa a ver os outros tipos de forças. Por exemplo, digamos que eu tenho ali um bloquinho. Vamos começar a ver os tipos de força. Então, a dimensional, ou melhor, a força peso. Então, o que é a força peso? A força peso, ela atua através da força gravitacional. Em outras palavras, o que é a gravidade? A gravidade é uma força que tende a atrair todos os corpos que têm massa. Então, todo corpo que vai ter uma massa, ele vai ter uma gravidade associada a ele. Ou seja, uma força peso associada a ele. Então, por exemplo, quando a gente tem ali a Terra, e eu tenho ali uma pessoa, essa pessoa ela está exercendo uma força gravitacional. Ou seja, a Terra puxa a pessoa para o centro da Terra. Isso evita, por exemplo, com que a pessoa saia voando, por exemplo. Então,
essa força ela é radial. Então, independente de onde você esteja, o cara da Antártica, ele viver do outro lado do hemisfério, que ele está de cabeça, ponta cabeça, que ele vai cair. Certo? Tudo é questão de referencial, ponto de referência, que foi aquelas coisas que a gente viu. Então, o que acontece? A força gravitacional, eles estão vendo lá com o outro professor, a gravidade, que é o nosso G, ele tem um valor próprio, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 10. Então, quando eu tenho um corpo, ele sempre vai ter a atuação dessa força gravitacional. Então, imagina que eu tenho um bloquinho e eu solto ele. A única força que vai estar atuando sobre ele é a força-peso. Concorda comigo? Imagina que ele está solto no ar. Né? O chão está aqui. Ó. Uhum. Como a única força que atua sobre ele é a força-peso, isso nos remete a quem? Ó? Segundo a lei de Newton. Ó. Se a resultante das forças não for zero, né? A força-peso, quem é a força-peso? A força-peso, ela é a massa vezes a aceleração. Quem é a aceleração que atua ali no nosso planeta? É a gravidade. Então, a força-peso, ela nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Então, esse cara nunca vai ser zero. Se ele nunca vai ser zero, o que vai acontecer com o corpo? O corpo irá gerar uma aceleração. Então, nisso que o corpo irá gerar uma aceleração, esse bloquinho ele vai ter o quê? Uma mudança de velocidade. Como ele tem uma mudança de velocidade, qual é a tendência do corpo? Dele cair. Então, a tendência dele é ele vir para cá e se espatifar no chão. Tudo bem? Então, a primeira força que a gente vai ter é a força-peso. E ela sempre vai existir. E ela sempre aponta para baixo. Por quê? A gente sempre vai considerar que o centro da Terra está apontado aqui embaixo. Então, o que acontece? Imagina agora que a gente começa a ver as outras forças. Então, existe, por exemplo, há outro tipo de força que é chamado de força normal. O que é uma força normal? Ela é uma força de reação. Ou seja, pensa ali que eu tenho meu bloquinho. Quando eu falo um bloquinho, pode ser qualquer coisa, um corpo, um objeto, um carro, uma pessoa, uma caixa, qualquer coisa serve como bloquinho. Então, o que acontece? A gente tem ali a força-peso, que ela aponta para baixo. Só que aí pensa, digamos aqui, ó, eu tenho um lápis e ele está em cima da mesa. Inicialmente, significa o quê? Que esse lápis está parado. Ele está em repouso. Uhum. Se ele está em repouso, ele está obedecendo a qual das leis? A primeira, certo? Se a resultante das forças for igual a zero, esse corpo vai tender a ficar parado. Então, repare que eu tenho uma força aqui. Se ele está empurrando, se o bloquinho empurra o chão para baixo, para que ele exerça a primeira lei de Newton, nós temos que exercer quem? A terceira lei de Newton. Ou seja, tem que existir uma força contrária que se opõe a essa força. Exatamente para poder cancelar e ficar no 0 a 0. Então, quem vai ser essa força? Vai ser exatamente a minha normal. Então, a minha normal, ela é uma força de reação à minha força-peso. Então, repara, o bloco empurra o chão para baixo, em compensação, o chão empurra o bloco para cima. Como essas forças são iguais, por que são iguais? Lembra, terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de igual valor e sentidos contrários. Por isso que a normal está para cima, porque é um sentido contrário a esse. Então, como a gente tem lá a primeira lei,
nós temos o quê? Que a soma das forças vai dar zero. Ou seja, pensa no eixo x e y. Quem está para cima, eu vou considerar como positivo. Quem está para a direita, eu vou considerar como positivo. Tudo bem? Então, significa o quê? Que o normal está para cima e o peso está para baixo. Então, normal menos o peso é igual a zero. Logo, normal é igual ao peso. Então, eu tenho que a normal é igual ao peso. Ou seja, ambos são iguais. E quem é o valor da normal? Bom, a gente consegue calcular, né? Imagina que esse bloquinho aqui seja de 5 quilos. Se a normal é igual ao peso, quem é o peso? A massa vezes a gravidade. Lembra que a gente viu ali na outra folha? Aqui, ó. Aqui, ó, no cantinho. Quem é a gravidade? 9,8, ou para a gente do ensino médio, né? Considera como 10. Então, eu vou ter que meu peso, ele é 5 vezes 10, 50 newtons. É 50 newtons. Perfeito. Então, no meu normal, também é 50 newtons. Tranquilo? Então, repare que uma das forças que a gente vai ter é a normal, que é uma reação ao solo. A outra força que a gente pode ter é o que a gente chama de tração. E o que é tração? Tração é qualquer força, qualquer cabo. Né? Quando a gente está tracionando uma corda. Ou seja, a gente está exercendo uma força de tração na corda. Significa que a gente está puxando essa corda. Então, pensa no seguinte caso. Eu vou ter ali, ó, na força de tração, agora o seguinte caso, eu tenho uma corda, e nessa corda eu tenho um bloquinho pendurado. Então ele está ali, pensa, por exemplo, uma lâmpada. Né, uma lâmpada, aquele abajur que fica no teto, ou, sei lá, luminária, algo que fique pendurado no teto. Uma rede, por exemplo, né, aquelas redes que a pessoa utiliza para dormir. Qualquer coisa. Né? Então a gente vai ter aí um cabo, e nesse cabo ele vai estar preso por uma corda. Então quais são as forças que estão aí inscritas? Eu vou ter a minha força peso, porque ela sempre existe, ela sempre é para baixo. E eu tenho quem puxando para cima? Uma tração, que a gente utiliza uma letrinha diferente. É a mesma coisa. Só que repara o quê? A tração não é igual a normal, porque a normal é uma reação do solo. Ou seja, o bloquinho puxa o solo para baixo e, em compensação, ele vai para cima. Né? Existe uma força contrária. Já aqui, eu tenho a força do cabo. Então, não é uma tração. A gente bota um nome um pouquinho diferente. Mas a gente vai ter o mesmo caso. Ó. Tração menos o peso igual a zero. Tração igual ao peso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios para vocês começarem a se ligar um pouquinho nessa ideia. Então, com relação, por exemplo, à página 345, que vocês têm aí no livro, que ele dá os exemplos aí de força. Show de bola. Então vamos corrigir aqui com a gente, ver se você acertou ou não. Show? Então Você vamos lá. corrigiu já, professor, na outra live. Corrigir na live? Ah, é verdade, mas Corrigiu. pouca gente estava naquela live, né? Acho que estava só você, Alexandre. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa live, vou gravar bonitinho, que aí vai ficar gravado e disponibilizo para vocês. Vai ser exatamente o que a gente viu na outra live. Então, o que acontece? Na página 345, ele dá o seguinte, ele vai dar alguns exemplos e ele pergunta ali quais partículas realizam o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o que é o movimento retilíneo uniforme? Significa que a força resultante é zero. Então, vamos olhar ali qual que a gente tem. Então, nós temos aqui essa.
Então, vamos lá. Nesses casos aqui, ó, ele pergunta qual que vai dar zero. Ou seja, para ele poder ter movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento uniformemente retilíneo uniforme, o NU, significa que a resultante das forças é zero. Então, a gente tem que ver, pensa num cabo de guerra. Aonde esse cabo de guerra vai dar empate? Então, vamos lá. No primeiro caso, pensa ali, ó. Eu tenho dois caras puxando. Repare que o tamanho das forças são iguais, ó. O tamanho da setinha é igual. Então, a gente pode supor que a força seja igual. Se ele não informa nada pra gente, então vamos supor que ela fique igual. É tipo ficar estável, né? Esse prova vai ficar estável. Isso aí. Então, pensa. Esse cara puxa para baixo, esse cara puxa para cima. Então, ele vai ficar em movimento uniforme, ou seja, vai dar 0 a 0. Agora, esse cara aqui vai anular com esse. Agora, vamos analisar esse cara aqui, ó. Repara que nesse outro, ó, esse cara de cima anula com o de baixo. Mas sobrou quem? Vai sobrar... Sobrou o cara que tá puxando do lado. Do lado. Então, significa que esse cara não vai ficar parado. Ou seja, se eu tiver ali o bloquinho, a tendência dele, né? Nesse cara, o que a gente tem? Isso aqui é 90 graus, mas esse ângulo aqui, ó, não é 90 e esse ângulo também não, ó. Repara que ele não está totalmente alinhado, bonitinho. Então, provavelmente, essa resultante aqui não vai dar zero. É diferente desse cara aqui, ó, que é todo mundo com 120, ó. Tá vendo que a distância entre eles é igual? Tá vendo? 120, 120, 120? Se a distância entre eles é igual, significa que ele está muito mais geometricamente espalhado. Se ele está muito mais geometricamente espalhado, significa que a resultante das forças vai ser zero. Tudo bem? Não é, porque a gente vai no cabo de guerra. Aí o cara do lado tá puxando, ele tá Isso tirando aí. do estável. Isso aí. E na 3 não é, porque tipo, tem os caras do lado puxando, só que o outro tá puxando numa outra direção. Não entendi essa 3. Porque ele não está totalmente alinhado, ó. Para poder isso aqui dar zero, significa que a distância o ângulo aonde eles têm que estar puxando tem que ser totalmente igual. Repara que esse ângulo aqui é 90, mas esse cara aqui, esse aqui não é 90. Né? Se isso aqui fosse simétrico, vamos pensar aí, ó. 360 menos 90, isso aqui vai dar 270. 270 dividido por 2, 135. Então, repara, aqui eu tenho 135 graus, 135 e 90. Repara que como os ângulos são diferentes, então essa distribuição das forças não vai ser igual. Então, para dar zero, tem que ser todo mundo uniforme, bonitinho, direitinho. Show? Então, vamos para outro para a gente poder começar a pegar essa ideia de como que eu calculo as forças. Então, vamos, por exemplo... Calma aí, é só ir a 4? Então? É a 1 e a 4. Isso aí. Tá bom. Essas são as respostas. Então, vamos para o próximo, que é exatamente a página 354. Vamos fazer a questão P60. Vamos fazer, por exemplo, a letra A. Pode ser, sei lá, por exemplo, a P62. Então, vamos fazer... 370? 354. P60. Ah, tá. Eu Então, fiz. show de bola. Então, o que diz ali a força? Para eu poder resolver esse tipo de exercício, eu sigo uma regrinha. Qual é a minha regrinha? Eu vou imaginar, primeiro passo da minha regra lá, que eu já mostrei para alguns de vocês. A regra nesse caso eu estou fazendo com um bloquinho só, mas pode existir muito mais, vários bloquinhos. Então, a primeira regra é distribuir todas as forças que tem no meu sistema. Ou, em outras palavras, fazer o diagrama de corpo livre. O que
significa o diagrama de corpo livre? Eu vou representar todas as forças que existem no meu sistema. Então, por exemplo, quais são as forças que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho a força peso, e como ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Então, eu vou ter minha força normal. Terceira lei. Perfeito. Segundo passo para a gente poder seguir a regra, nesse caso eu só tenho um corpo, mas pode existir caso de eu ter dois bloquinhos, um puxando o outro, por exemplo. Então, a gente vai utilizar essa regra que é o quê? Eu vou supor que todos os corpos são um só. E vou calcular a aceleração. Depois disso, eu vou calcular as forças internas. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Vamos lá. Primeiro passo, eu tenho 3 forças aqui atuando. Então, eu tenho que primeiro ter uma noção para onde esse bloquinho vai se movimentar. Ou seja, eu estou empurrando o bloquinho para cá. Ele vai se movimentar, pensa ali no eixo X e no eixo Y. A tendência desse bloquinho é se movimentar para que eixo? Atuando no eixo X. Em comparação, no meu eixo Y, eu tenho quem? O N e o P. Então, minhas forças que atuam... O que eu sei pela segunda lei de Newton? Que essa força vai gerar uma massa vezes uma aceleração. Então, esse F vai gerar uma massa vezes uma aceleração. Então, significa o quê? Que ali, ó, 10, que é o valor de F, é igual a 2 vezes A. Então, eu vou ter que A, 10 sobre 2, 5. Então, achei minha aceleração. Só que... Fala. Eu estava pegando mais pela teoria, entendeu? Porque, ó, eu estava vendo os exemplos que estava mostrando nesses exercícios já feitos aqui. Aham. Eu estava vendo os exemplos. Aí eu via que, já que a massa era 2, eu via que o resultado dava sempre a metade do total, entendeu? Do N dele. Então, eu estava pegando e só dividindo por 2. Não. Entendeu? Você tem que seguir exatamente essa relação aqui. Mas agora eu entendi, pô. Então, ó, o que acontece? Sim. Eu sempre vou analisar essas forças ou no eixo X ou no eixo Y. Então, no meu eixo X, eu vou ter isso aqui, ó. A única força que atua é esse F. Então, por ser ele, F é igual a MA. Tudo bem? Já no meu eixo Y, eu vou ter o quê? Como ele não se movimenta no meu eixo Y, eu tenho que somatório das forças zero. Então, nossa última regra aqui, ela diz o seguinte: se o corpo se move no eixo, eu vou ter o quê? Que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. O que significa esse símbolo aqui? Ó? É somatório, ou seja, eu vou somar as forças. Tudo bem? Ou seja, digamos que eu tenho 5 forças. Então, eu vou somar F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 igual a MA. Se ele estiver em equilíbrio, eu vou ter o quê? Que o somatório das forças é igual a zero. Ou seja, se ele se movimenta, eu igualo a massa vezes a aceleração, naquele eixo. Se ele não se movimenta, é igual a zero. Então, olhando aqui, ó, eu tenho o quê? Ele vai se movimentar no meu eixo X. Então, massa vezes aceleração. Ele não se movimenta no meu eixo Y.
Então, igual a zero. Tudo bem? Uhum. Então, vamos para mais uma questão. Para A fórmula da aceleração. aceleração é isso aqui, ó. Ele já vai dar o valor que você vai calcular. Se calcular F igual a M vezes A normal. É. Para achar a aceleração. Isso aí. Então, vamos para a letra B para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Eu tenho uma força de 10 e eu tenho outra força de 4, que ele chama ali de um F' e de um F. Então, o primeiro passo da nossa primeira regra. Vou até ler aqui, ó. Fazer o diagrama de corpo livre. Então, quais são as forças que atuam? Peso, normal. A P e a E. Perfeito. Segundo, supor que todos os corpos são E 1 a terceira ali. e calcular a aceleração. Então, vamos lá. Para onde ele está se movimentando? Pensa, eu tenho uma força de 10, pensa no cabo de guerra. Eu tenho uma força de 10 e eu tenho uma força de 4. Quem vai ganhar? O de 10. Então, a tendência é que ele se mova para a direita. Concorda comigo? Como a tendência é que ele se move para a direita, as forças que tiverem para a direita, ou seja, as forças que tiverem gerando esse movimento, elas serão positivas. E as forças que não tiverem gerando esse movimento serão negativas. Então, eu vou ter o quê? No meu eixo X, quem está gerando esse movimento? É o 10. Quem está contrário a esse movimento? É o 4. Então, menos 4 é igual a massa vezes a aceleração. A massa no exercício lá anterior, vou botar aqui no cantinho, vale 2. Então, vai ficar 10 menos 4 é igual a 2 vezes A. 6. Perfeito. 3 metros. 3 metros por É isso aí. Então, nós temos que a aceleração do corpo é normal e o peso. Então, normal menos o peso é igual a zero. Ou seja, quem seria normal? A se mover nesse eixo, que é o eixo Y, eu vou ter que esse cara é zero. Tudo bem? Então, eu sei lá que no normal é igual ao peso. Exercício não pede, mas futuramente isso aqui vai ser útil para a gente. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso ele vai ser exatamente 2 vezes 10, 20 newtons. Tudo bem? Professor, então se o bloquinho estiver no chão, colado com o chão, e o chão estiver fazendo força para cima, meio que deixando ele em cima, né, normal, é sempre zero. Se ele não se movimenta para cima, sim. Mas, por exemplo... se ele não se movimenta para cima, não está no ar. A ideia é que seja zero. Isso aí. Mas, assim, por exemplo, você pode puxar esse bloquinho por uma corda. Pensa lá que você tá, tipo, aqueles poços de água, tá ligado? Que você joga lá o balde e puxa ele. O bloquinho, o balde, ele se movimenta para cima. Então, no eixo Y, ele vai ter uma aceleração. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Mas, por exemplo, diga. Se ele estivesse voando, aí você não vai ter nenhuma força associada. Entendeu? Cada caso... cada caso é um caso. Entendeu? Aí a gente tem que analisar... Entendi. Pausadamente. Se tiver voando, não tem força-peso, né? Tem a força-peso. Tanto que, por exemplo, digamos que você joga ali um objeto. Ele tem uma força-peso. É a força-peso que vai fazer com que ele faça isso aqui, ó. Pensa numa bola de futebol. Você vai chutar e a força-peso é o que vai estar puxando esse bloquinho para mudar essa trajetória dele. É exatamente essa força-peso. Show? Beleza. Tá tranquilo, gente? Tá então é lá pra cima.
É isso aí. Se não fosse você fizer lá para cima. É isso aí. Beleza. Então vamos lá. Último exercício para a gente poder fechar. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos fazer um exercício um pouquinho mais já nível hard, só para vocês terem uma noção. Então, o exercício que a gente vai fazer é exatamente o exercício da página 368, que foi o que eu fiz lá na outra live. Então, ó, página 368, questão P.66. Então, o que ele diz aqui? Somente a 66. Isso aí. Somente ela. Então, o que diz aí a P66? Uma força horizontal de intensidade de 10 newton é aplicada no bloco A, de 6 quilos. A gente vai ter que usar aquela relação que eu falei. Então, vamos olhar as regrinhas. Regra número 1. Fazer o diagrama de corpo livre. Então, eu vou ter uma força peso para baixo e uma força normal para cima. Uma força peso para baixo e uma força normal para cima. Repara que esse N aqui é diferente. Ó. Aqui é o peso do A e aqui é o peso do B. Aqui é normal de B, aqui é normal de A. Tudo bem? E o que acontece? Olha ali, ó. Pensa que eu estou empurrando o bloco A e o bloco B está na frente. Se o bloco B está na frente, ele é uma força contrária a isso. Porque ele está meio que sendo um obstáculo. Então a gente vai ter aqui uma tração. Todo mundo pegou aqui a ideia? O bloco B está na frente, então ele está dificultando esse movimento. Então vai ser uma tração. Já do outro, a gente vai ter a tração, que é o que está impulsionando esse bloco A. Então, moral da história. Como que a gente vai fazer para resolver? Vamos seguir a ordem lá. Ó. Fizemos o diagrama de corpo livre. Segundo item é o quê? Supor que todos os corpos são um só e calcular a aceleração. Então, olha para mim. O bloco A e o bloco B estão juntos. Então, se eu pego esse bloco A e movimento ele 10 centímetros para o lado, o que vai acontecer com o bloco B? Ele não vai seguir junto? 10 centímetros para o lado? A priori, sim, né? Então, eu posso simplificar e imaginar que eu vou ter um único bloco A mais B. Olha lá como simplificou. Eu tenho uma força de 10, eu tenho uma normal, eu tenho um peso. Vê se esse cara aqui, ó, não é exatamente igual ao exercício que a gente fez. Ó. Então, voltando lá para o exercício, qual é a força que gera o movimento? Não é a força de 10? Então, significa o quê? F igual a MA, ou seja, 10 é igual. Quem eu estou analisando não é o A mais B? Então, repare que a aceleração de cada um deles é 1 metro por segundo ao quadrado. Achei qual seria a minha resposta A, que é a aceleração. Na letra B e na letra C, ele pede ó, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Ou seja, ele está perguntando qual é essa força aqui ó, de interação. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem mais uma regra que eu acabei não explicando para vocês, que eu vou botar aqui no cantinho. Ó. Botar aqui no cantinho, ela diz o seguinte. Eu vou analisar um bloco separadamente e calcular a força. Então, como que vai funcionar?
eu vou ter o seguinte, eu vou escolher se eu analiso o bloco A ou o bloco B. Os dois vão dar certo. E eu não preciso fazer para os dois. Eu escolho um só, está mais do que bom. Então, vamos para o meu bloco A. Digamos que eu vou analisar meu bloquinho A. Quais são as forças que vão atuar no A? Eu tenho 10 que está aqui. Eu tenho a normal, que ela está aqui. O peso, que ela está aqui. E eu tenho essa tração, que ela está contrária a ele. Porque o bloquinho B está na frente dele. Então, a normal e a de peso podem ter valores? Podem. A peso você calcula, né? Não é massa vezes a gravidade? Aí, você soma tudo e depois faz cálculo? Então, é isso que a gente vai ver agora. No caso, o que acontece? Vamos analisar, por exemplo, esse aqui, ó. Nós descobrimos que o bloco ele tem uma aceleração de quanto? De 1 metro por segundo. Por ele ter uma aceleração de 1 metro por segundo, para onde ele está se movendo? Para a direita. Então, significa que as forças que estão acopladas à direita são positivas e as forças que estão acopladas à esquerda são negativas. Então, nós vamos ter que 10 menos T, ele não se move. Então, isso é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a massa que eu estou analisando? Não é do corpo A? Então, é a massa de corpo A. Então, vamos lá. Ó. 10 menos T. Massa do corpo A, 6. Quem é a aceleração? 1. Então, isso aqui vai dar, ó, passo T para cá, mais C. Então, eu vou ter 4 newtons. Então, essa é a força que está tracionando. Repare que eu posso fazer a mesma conta se eu escolher o meu bloquinho B. Olha lá, vamos analisar só o B. Se eu escolho só o B, ele tem a normal, ele tem o peso, só que vamos lá, essa força F aqui, ó, tá aqui no cantinho, ela tá empurrando o A. Quem empurra o B é essa força de tração, ou seja, essa força que está exercendo esse Você vai movimento... usar 4N, né? Perfeito. São 10 menos 4N, no caso, né? Isso aí. Ou não? Então, vamos lá. A gente tem o quê? A força que está gerando o movimento é o T. Então, T é igual a massa de B vezes a aceleração. Quem é a massa de B? 4. Quem é a aceleração? 1. Então, meu T é igual a 4 newtons. Tudo bem, gente? Dúvidas? Pegaram a ideia? Então, qual... Mas e, calma aí. Por Então, exemplo ali, professor, fala. você calculou junto com a massa de A a tração. Isso. Aí você achou T igual a 4N. Isso. E você então não usou 4N no T da B? Não, então, eu poderia ter utilizado, mas aqui eu falei que você pode ou escolhe um ou escolhe o outro. Então, se você escolhesse o A, você faria isso. Se você escolhesse o B, você faria isso. Eu só mostrei como você chega no resultado por 2 caminhos totalmente diferentes. Entendeu? Tanto faz se você faz... Tipo, se eu quiser... Fala. Mas se aquele 4N ali eu posso trocar por T? O T do outro, do B? Então, aqui pensa, eu fiz com A, cheguei a esse resultado. Digamos que eu não tivesse feito com o outro. Entendeu? Eu estou começando do zero. Fiz isso aqui pelo A, ou você vai fazer pelo B. Tudo bem? Então, a resposta da letra B é essa. É isso aí. Aí na letra C ele pede a intensidade da força resultante em A e B. Então vamos lá. O que nós descobrimos sobre a intensidade da força resultante? Em A, o que a gente tem? Nós temos uma força de 10 e uma força de 4. Então, qual é a resultante da força? 6 newton, concorda comigo? 10 menos 4, 6. E em B, qual vai ser a força? Você vai ter 4. Então, resultante, 4 newtons.
Então, essa seria a resposta da letra C. E esses caras aqui, ó, seriam a resposta da letra B. Tudo bem?